Olá, eu sou o professor José de Assis, dando continuidade ao desenvolvimento do jogo Gênios no Arduino. Na aula anterior, nós montamos o circuito elétrico e hoje nós vamos desenvolver a lógica deste jogo. Então, vamos lá! Pense no funcionamento do jogo. Veja primeiro com os olhos do jogador. O que acontece? Eu vou iniciar aqui o jogo e vou jogar um pouquinho aqui. Vou errar aqui. Bom, a lógica aqui ela é simples. Primeiro, o jogo ele te dá uma nota musical e um sinal luminoso correspondente. Depois, ele espera que você repita a informação para ele. Aí, se você repete a informação corretamente, ele te dá o mesmo sinal e adiciona outro aleatoriamente. Ele sempre escolhe uma entre as 4 opções disponíveis e adiciona ao final da sequência. À medida que você vai repetindo a sequência, ele vai adicionando uma nova informação. Agora vejamos essa sequência com olhos de programador. Como armazenar uma série de valores em sequência? A resposta é o uso do array, que também é conhecido como vetor. O array é uma estrutura de dados indexada capaz de armazenar valores do mesmo tipo. Eu vou simplificar. Array é uma variável especial. A gente cria esta variável com um número de casinhas e armazena os dados nessas casinhas. Para recuperar um valor da casinha, a gente usa o índice do array. Um detalhe aqui importante é que o índice do array sempre inicia em 0. Esta linha de código cria no Arduino um array vazio do tipo inteiro de nome sequência e tamanho 32. Eu vou ter aqui 32 casinhas para armazenar a sequência do jogo. 32 é o número de passos da sequência que você tem que acertar para vencer. Se você quiser, você pode aumentar ou diminuir este número. Uma outra questão é como associar a cor ao tom musical e ao botão pressionado. A resposta aqui também é usar array. Vamos entender aqui esta associação. Bom, primeiro aqui em cima eu criei um array de tamanho 4 chamado botões. Neste caso eu já preenchi os valores do array. Para recuperar aqui o 8, a gente tem aqui o botões 0. Para recuperar o 9, eu tenho botões 1. Para recuperar o 10, eu tenho botões 2. E para recuperar o 11, eu tenho botões 3. Sempre lembrando aqui que o índice do array começa no 0. Eu uso esse mesmo raciocínio lógico para o array de LEDs. Nos casos aqui eu usei os pinos 2, 3, 4 e 5. E também eu vou criar aqui um outro array para os tons musicais. 262, 294, 330 e 349 são os tons musicais correspondentes às notas Dó, Ré, Mi, Fá. A gente vai ver isso melhor na próxima aula. O segredo aqui então é a gente associar o índice do array ao objeto. No caso aqui o índice 0 está associado ao botão que está ligado no pino 8, ao LED 2 e à nota musical Dó. O índice 1 está relacionado ao botão 9, LED 3 e a nota musical Ré. O índice 2 está relacionado ao botão 10, ao LED 4 e a nota musical Mi. E o índice 3 está relacionado ao botão 11, ao LED que está no pino 5 e a nota musical Fá. Para o desenvolvimento da lógica deste jogo, eu vou usar esta estrutura. No primeiro bloco, nós vamos criar as variáveis globais e os arrays. No segundo bloco, nós vamos identificar os pinos de entrada e saída. Nós já fizemos isso na aula anterior.
No bloco principal, o loop, eu vou chamar 3 funções e também verificar se o jogo acabou. Quando eu chamo uma função, o loop faz o desvio para o bloco de códigos da função e após executar a função, ele retorna ao loop, continuando do ponto onde ele parou. Para entender melhor o uso de funções, eu vou deixar aqui em cima, em cartões, uma videoaula que eu ensino o conceito de funções na linguagem C. Vamos agora detalhar cada uma dessas funções. A função próxima rodada será responsável pelo sorteio de um número entre 0 e 3. Lembrando que este sorteio vai ser associado ao índice do array. Para fazer este sorteio, eu vou usar o random4 para gerar um número aleatório entre 0 e 3. E eu vou armazenar este valor no array sequência. A função reproduzir sequência reproduz a sequência armazenada no array. A função aguardar jogador identifica o botão pressionado e verifica a jogada. Se a jogada estiver certa, ele volta ao loop. Se não, reproduz um efeito luminoso e sonoro indicando que o jogador errou e sinaliza ao loop que o jogo acabou. Ok, eu vou agora retornar ao código do Arduino. Dando continuidade ao desenvolvimento aqui do código, eu vou criar aqui em cima, antes do setup, as variáveis globais e os arrays. Eu vou comentar aqui na linha 6, vou chamar aqui de variáveis globais, Enter, e vou começar aqui criando o array sequência. Int sequência abre colchetes 32, fecha colchetes, igual, abre e fecha chaves. Esta linha aqui cria um array de tamanho 32 vazio. Eu vou aqui também criar os arrays dos objetos, dos botões, dos LEDs e dos tons musicais, conforme a lógica que a gente viu anteriormente. Vamos lá. Ok, uma dica aqui é a gente sempre fazer a indentação do código. Aqui no Arduino a gente pressiona a combinação de teclas Ctrl T e vou aqui pressionar o Enter. Eu vou criar aqui uma variável do tipo inteiro chamado rodada e vou atribuir aqui o valor 0. Eu vou usar esta variável para indicar a rodada que o jogo se encontra. Um detalhe aqui importante com relação a variáveis globais. Sempre que eu crio as variáveis antes aqui do setup, eu posso usar essas variáveis tanto no setup, quanto no loop, quanto nas funções. Se eu criar uma variável dentro de uma função, por exemplo, eu só consigo usar a variável dentro daquela função. Nesta aula eu vou criar aqui apenas essas variáveis globais. Nas próximas aulas eu vou desenvolver as funções. Na medida que eu for precisando de mais variáveis, eu vou aqui declarando. Ok, na aula anterior eu tinha aqui já definido os pinos. Aqui os pinos dos LEDs, o pino do alto-falante e os pinos dos botões. Eu vou acrescentar aqui no setup esta linha aqui, serial.begin 9600, ponto e vírgula. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu vou usar aqui o monitor serial só para explicar a lógica do array, que é um assunto bem complexo da gente entender. Então, apoio ao entendimento da lógica do funcionamento do array. A gente vai entender isso melhor nas próximas aulas. Vamos aqui em loop. Opa, eu tenho aqui esses dois pontos. Deixa eu apagar ele aqui. E agora aqui, sempre me baseando nesta lógica, eu vou montar aqui as funções. Vamos lá então. Aqui eu vou chamar a função próxima rodada, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. É assim que a gente chama uma função. Aqui também eu vou chamar a função reproduzir sequência,
ponto e vírgula. Opa, aqui em cima 2 pontos, está errado, aqui é ponto e vírgula também. E aqui eu vou chamar a função aguardar jogador. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Deixa eu mudar aqui também, reproduzir sequência com S maiúsculo, usando aqui boas práticas de programação. Perfeito. Vou dar aqui mais um Enter, pular mais uma linha. Aqui eu vou gerar um outro comentário e vai ser a minha área de funções. Eu vou criar aqui as funções depois do loop principal. Vamos lá então. Para criar uma função, a gente usa aqui a palavra void e o nome da função. No caso, próxima rodada. Abre e fecha parênteses, abre chave e aqui a gente fecha a chave. Esta aqui vai ser a função próxima rodada. Perfeito. Eu vou criar aqui também a função reproduzir sequência. Abre e fecha parênteses, abre chave e fecha chaves aí. Próxima rodada, reproduzir sequência. E por fim, vou criar aqui a função aguardar jogador. Perfeito. Deixa eu só conferir aqui os nomes das funções. Um Ctrl T final aqui para fazer a indentação de todo o código. E aqui uma última dica é a gente verificar o código, para ver se já não tem nenhum tipo de erro. Eu vou clicar aqui neste botão, aqui em cima então. Ok, perfeito. Aqui não tem nenhum erro. Por enquanto é só. Na próxima aula nós vamos desenvolver aqui essas funções.